A paz do Senhor, meu irmão. Bem-vindo ao canal A Palavra de Propósito. Hoje quero estar compartilhando com você uma mensagem no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Neste texto, vamos estar falando sobre a história de um homem coxo que foi curado em nome do nosso Senhor Jesus. E, meu irmão, o livro de Atos tem como autor Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Na verdade, o livro de Atos ele é o segundo volume de uma obra de duas partes. Começa primeiro no Evangelho de Lucas e depois entra o livro de Atos, que é o livro que nós vamos estar lendo. Eles foram escritos, o livro de Atos e o Evangelho de Lucas, eles são diferentes, eles são um pouco diferentes, né? Em toda a história da Bíblia, porque eles não foram escritos aqui para um povo ou para uma igreja. Aqui eles foram escritos somente para uma pessoa, assim como a carta, né, que Paulo escreve para Timóteo e as duas cartas, né, que ele escreve para Timóteo. Assim como elas, Lucas aqui ele também vai endereçar o evangelho que ele escreveu e o livro de Atos para uma mesma pessoa. E essa pessoa se chama Teófilo. E Teófilo era um oficial romano. E Lucas vai escrever a ele para apresentar a ele a verdade sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e sobre o nascimento e o crescimento da igreja do Senhor. E no evangelho, Lucas ele vai contar a Teófilo tudo o que Jesus fez e ensinou. E já no livro de Atos, ele vai mostrar a Teófilo a continuação da obra de Cristo, a continuação da obra do Senhor, só que agora, né, através dos apóstolos e pelo poder do Espírito Santo. E se o livro de Atos, meus irmãos, tem uma lição para nos ensinar, é de que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. Aí você pode me perguntar, mas como pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias? E eu te respondo, porque elas deram o lugar para o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Se nós formos para analisar, meus irmãos, não só no livro de Atos, mas em toda a Bíblia, nós vamos ver pessoas comuns, pessoas assim como eu, pessoas assim como você. Porém, o diferencial é que existiram pessoas que deram mais lugar ao Espírito de Deus do que nós. O diferencial não é que existiu, os discípulos de Jesus eram melhores do que nós somos hoje. Não é que eles eram melhores, é que eles deram mais lugar. As pessoas da Bíblia, a gente pode olhar que elas eram muito extraordinárias, não porque Deus criou elas para serem melhores do que nós que vivemos no tempo de hoje, mas é porque elas simplesmente deram mais lugar a Deus. Elas se disponibilizaram mais para Deus. E quando eu me disponibilizo mais para Deus, quando eu dou mais lugar para Deus, quando eu dou mais liberdade para Deus fazer a sua obra através de mim, eu consigo também fazer coisas extraordinárias. Então, aqui nós vamos ver os discípulos de Jesus, que eram pessoas comuns, que eram pessoas que não nasceram com superpoderes, que não nasceram com habilidades extraordinárias. Nasceram normais, como eu e você. Porém, eles deram liberdade para o Espírito de Deus agir através de suas vidas. E quando eu dou liberdade para Deus agir através da minha vida, aí coisas extraordinárias começam a acontecer. Então, se eu tenho um conselho para te dar desde já, é que você dê lugar ao Espírito Santo de Deus, porque aí você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja a qual você congrega e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. E aí você vai ver o diferencial que Deus pode fazer através de suas mãos e através de toda a história que você carrega. E, meu irmão, em Atos capítulo 3, a Bíblia ela vai nos narrar um dos acontecimentos marcantes da primeira igreja, que é a cura do homem coxo de nascença, por meio de Pedro e João, no nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, né, que o
homem coxo vai chegar a eles pedindo uma esmola, porém eles não têm. E aí Pedro vai falar: olha, eu não tenho nem prata, eu também não tenho ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome do Senhor Jesus, seja curado. E esse milagre, meus irmãos, ele vai estar acontecendo em Jerusalém, que naquela época era um grande centro religioso do judaísmo. O ambiente em Jerusalém naquela época, desde na verdade dos tempos de Jesus ou até mais antes, o ambiente em Jerusalém estava muito tenso, porque os discípulos atualmente, naquela época, estavam anunciando que Jesus havia ressuscitado. E isso incomodava muito, Como eu creio que você deve saber, os fariseus e os mestres da lei, eles nunca gostaram muito de Jesus, eles nunca gostaram muito das pregações de Jesus. Então, quando eles ouvem os discípulos de Jesus anunciando que esse homem, a qual eles acusavam tanto, havia ressuscitado, eles não gostaram dessa mensagem. E naquela época, os fariseus, os mestres da lei, eles tinham uma certa tamanha autoridade. Então, se eles quisessem mesmo te apedrejar, eles poderiam te apedrejar. E se eles quisessem te chicotear, eles poderiam te chicotear. Eles tinham uma certa autoridade. Porém, os discípulos, mesmo com essa pressão, mesmo com essa tensão enorme na cidade, os discípulos, eles não se deixam levar, eles não se deixam se desanimar. E a Bíblia vai dizer que em um dia que parecia ser um dia comum, eles vão ao templo na hora marcada para a oração. A Bíblia vai dizer que era na faixa etária das 3 horas, Eles vão às 3 horas da tarde para estar orando ao Senhor, no templo. E ao passarem pelo portão formoso, e a Bíblia vai dizer que eles vão passar pelo portão formoso. E o portão formoso aqui, meus irmãos, ele não é uma simples entrada, ele não é um simples portão aqui. Ele aqui é um portão, na verdade, que parecia que foi um portão que Deus marcou para ter um encontro com esse homem coxo. Parecia que Deus tinha escolhido exatamente esse local. E aqui nós vamos ver a razão por Deus ter escolhido esse portão para João e para Pedro estarem passando. Vai dizer, após eu ter feito uma pesquisa, essa pesquisa vai dizer que o portão formoso era uma das entradas principais do templo. O templo, meus irmãos, naquela época ele não tinha só uma entrada, ele tinha outras entradas também, só que o portão formoso era uma dessas entradas. E a pesquisa vai dizer que o portão formoso era uma das entradas principais do templo, e foram lá que eles encontraram esse homem que era coxo desde o nascimento. E esse portão, ele era um lugar estratégico, porque muitos mendigos ficavam ali para pedir esmolas aos fiéis que iam adorar. Então perceba que esse homem coxo, ele não está ali por estar ali. Ele não está ali porque, eu não consegui chegar até a outra entrada, então eu vou ficar por aqui mesmo. Não, ele está ali porque ele tem um desejo, porque ali era um local estratégico para se pedir aquilo que ele queria. Então perceba que ele não está ali de prosa, ele não está ali porque ele se enganou, ele está ali porque ali era um local certo, era um local marcado, era um local que ele devia estar ali. E agora, meu irmão, eu quero lhe pedir que olhe para esse texto com outra perspectiva, porque esse texto aqui, ele não vai só falar desse milagre. Esse texto ele não vai nos falar só de que quando nós falamos em nome do Senhor Jesus as coisas podem acontecer, por mais que ele nos ensine isso, mas ele também nos ensina outra coisa. Esse texto também vai nos falar do nosso relacionamento com Deus. Quando eu estava lendo esse texto, eu comecei eu creio que o Espírito de Deus foi abrindo meu entendimento para entender que muitas das vezes nós somos como esse coxo. Nós muitas das vezes estamos como esse coxo desejando por uma certa coisa. Porque perceba que o coxo aqui, ele está desejando não
por aquilo que ele necessita, mas por aquilo ao qual ele deseja. Ele está desejando o quê? Ele está desejando uma esmola. Porém, não era da esmola que ele necessitava. Não era do dinheiro que ele necessitava. Ele necessitava mesmo, era de uma cura. Porque ele sendo curado, ele podia muito bem conseguir fazer, ele poderia conseguir muito bem ir trabalhar e conseguir o dinheiro para se sustentar e ganhar até mais dinheiro do que ele conseguiria ali, sentado todos os dias pedindo dinheiro às pessoas que entrassem no templo para estar adorando e para estar orando a Deus. Então, perceba o quanto quanto eu e você, muitas das vezes, parecemos com esse coxo. Pois nós muitas das vezes chegamos a Deus e vamos orar a Deus e nós não vamos falar com Deus aquilo que nós precisamos. Nós não chegamos a Deus falando assim: ó Deus, me dá aquilo que eu necessito, me dá aquilo que eu preciso para a minha vida. Não, a gente chega para Deus muitas das vezes para Deus e a gente vai fazer o quê? A gente vai pedir aquilo que a gente só deseja. A gente vai pedir: não, Deus, eu estou desejando isso, eu estou querendo aquilo. A gente não chega para Deus e fala assim: Deus, me dá aquilo que eu de fato preciso. Porque aqui o coxo ele desejava por uma coisa, porém ele precisava de outra coisa. O coração dele está pulsando por uma coisa, só que essa coisa poderia sim fazer um bem momentâneo para ele, porém não iria mudar a vida dele. Pedro e João poderiam até dar um dinheiro para ele se eles tivessem. Ele poderia dar esmola para ele, só que a vida dele não iria mudar. A vida dele continuaria sendo a mesma, ele tendo a esmola ou não. A vida dele continuaria sendo a mesma. Porém, se ele tivesse a cura, a vida dele mudaria completamente. A mentalidade dele, a vida tanto mental dele quanto física mudariam completamente. Ele iniciaria ali então uma nova e extraordinária vida. Então, meus irmãos, aquilo que eu quero deixar para nós de meditação hoje é que muitas das vezes oramos errado. Chegamos a Deus e queremos pedir aquilo que nós queremos, quando de fato deveríamos pedir por aquilo que nós necessitamos. Devíamos, na verdade, chegar ao nosso Deus e pedir aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Porque como posso eu desejar por aquilo que eu quero se eu nem sei o que vai acontecer amanhã? Vai saber se eu desejo pela esmola hoje, eu ganho a esmola hoje como o coxo. Beleza, o coxo ganhou a esmola. Aí Deus me livre e guarde, após ele ter ganhado essa esmola, ele poderia ali ter falecido, alguma coisa poderia ter acontecido com ele de ruim. Então perceba que muitas das vezes, nós desejamos por algo e nós nem sabemos o que vai acontecer de fato depois de nós termos ganhado aquilo. Porque nós não sabemos do nosso futuro. Nós não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos do que vai acontecer dos dias então. Porém, Deus sabe. A Bíblia vai dizer, Pedro, seria o próprio discípulo de Jesus, Pedro, o próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer certa vez na Bíblia, ele vai dizer que enquanto para nós se passou-se um dia, para Deus se passou 1000 anos. Então, se para Deus se passou 1000 anos, Deus ele já sabe de tudo o que vai acontecer na minha vida. Deus ele já sabe o que eu vou passar, o que eu vou ter que sofrer, o que eu vou ter que lutar, as batalhas que eu vou lutar e ganhar, as batalhas que eu vou lutar e perder. Deus já sabe de tudo que vai acontecer, pois se ele tá 1000 anos à minha frente, como é que ele não sabe o que vai acontecer e o que não vai acontecer na minha vida? Ele sabe. Então, eu tenho que entender que quem sabe verdadeiramente o que eu necessito mesmo, também não sou eu. Porque a gente também, muitas das vezes, a gente chega a Deus, a gente ora a Deus, a gente fala assim: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas, de fato, às vezes você nem precisa daquilo.
Às vezes você está orando, você está desejando aquilo e você nem precisa. Porque como é que você está pedindo uma coisa que você não sabe do seu dia de amanhã? Aí você está lá orando, Deus, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Aí Deus está falando, olha, mas se eu te dar isso daí, talvez isso daqui não vai ser coisa boa para a sua vida lá na frente. Se eu te dar isso daí que você está me pedindo, amanhã o dia pode ser pior com aquilo que você está me pedindo hoje. Então, meus irmãos, eu aprendo aqui nesta passagem que o que eu devo pedir a Deus é que Ele me dê aquilo que eu necessito de fato, pois Ele é o único que sabe aquilo que eu necessito mesmo. Ele é que sabe o que eu vou necessitar para o dia de hoje. Ele é quem sabe o que eu vou necessitar para o dia de amanhã. Ele é quem sabe o que eu vou precisar para me enfrentar os leões do dia de hoje, para me enfrentar as batalhas do dia de hoje. É Ele quem sabe. Eu não sei. Eu não sei nem o que vai acontecer comigo depois dessa gravação desse vídeo. Eu não sei se eu vou estar conseguindo fazer o que eu tenho para fazer no dia de hoje, depois dessa gravação desse vídeo. Eu não sei, mas Deus sabe. E quem te criou, meu irmão, Ele te criou sabendo do que você precisa. Aí às vezes você pode pensar assim, mas como Deus pode saber do que de fato eu realmente preciso? Mas deixa eu te falar, se alguém cria uma coisa, ele de fato sabe do que essa coisa precisa. Deus, Ele te criou, e é só quem te criou sabe do que de fato você precisa. É só quem criou um carro que sabe e que modelou um carro que sabe o que esse carro verdadeiramente precisa. É só quem criou uma câmera como estou usando para gravar com vocês, é só quem criou uma câmera dessa que ele sabe o que verdadeiramente ela precisa se ela quebrar. Ele sabe o que ela verdadeiramente necessita para que ela consiga transmitir a imagem que está sendo transmitida a vocês. Então perceba que o Criador, ele sabe do que a criação dele necessita, pois foi ele que criou. Como o Criador não pode saber daquilo que a sua criação como o Criador não pode saber, né, do que a sua criação precisa, se foi Ele quem a modelou, se foi Ele quem a pensou, se foi Ele quem a se dedicou tanto e dedicou tanto tempo modelando-a, dedicou tanto tempo aperfeiçoando-a para ela chegar numa boa forma, para ela chegar de uma forma aceitável, para ela chegar de uma forma magnífica, para ela chegar de uma forma funcional. Então perceba, meu irmão, que Deus, Ele sabe o que você verdadeiramente precisa e necessita. Deus, Ele sabe aquilo que você precisa para você continuar vivo. Deus, Ele sabe aquilo que você realmente precisa para você continuar de pé. Então, a partir de hoje, troque as suas orações. Para de orar pedindo a Deus só aquilo que você quer. Porque você não sabe se aquilo que você quer vai fazer bem para você. Então, eu fico pensando muitas das vezes, quantas vezes eu próprio já não orei a Deus pedindo, né, aquilo que eu queria, mas Deus poderia estar olhando para mim, poderia estar falando, você está me pedindo tantas coisas que você deseja, mas mal você sabe que tantas coisas que você me pede vai acontecer e vai acontecer para o seu mal. Mal você sabe, se eu te der aquilo que você está me pedindo, vai causar sua queda lá na frente. Então, meus irmãos, precisamos entender que quem sabe o que nós necessitamos é somente Deus. Ele quem vai saber nos dar aquilo que de fato precisamos. Pois o que o coxo necessitava não era da esmola, era da cura. O que ele precisava para uma vida melhor, o que ele precisava para viver para ele viver uma vida como ele nunca viveu, não era da esmola, porque a esmola fazeria ele viver o que ele estava vivendo o resto da vida dele. Mas quando ele foi curado no nome de Jesus, quando ele foi curado, ele começou a viver uma coisa que ele nunca viveu. Ele começou a viver uma vida que ele nunca viveu. Por quê? Porque Deus atendeu não aquilo que ele queria. Porque olha para você ver, Pedro e João, eles poderiam andar com um certo dinheiro na mão. Eles poderiam andar com uma certa quantia na mão.
porque, sei lá, eles poderiam sair para comprar alguma coisa na volta, para comer, mas justamente ali naquela hora, eles não tinham nada. Justamente ali naquela hora, eles não tinham nada para dar, eles não tinham nada para oferecer de físico àquele homem, de dinheiro, né, para aquele homem. Mas eles tiveram, e aí Pedro fala, né? Olha, eu não tenho prata, mas eu também não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, seja curado. Por quê? Porque era da cura que ele necessitava, era da cura que iria salvá-lo, era a cura que iria proporcionar uma vida melhor para ele. Era o que ele necessitava que iria fazer ele viver uma vida extraordinária e não o que ele desejava. Então, eu encerro esse vídeo, eu encerro esta mensagem te dizendo que Deus, Ele é o melhor Pai do mundo, pois Ele não é um Pai ruim por não dar o que queremos. Pois você pode pensar assim, não, mas Deus é ruim, Deus é um Pai ruim para mim porque Ele não me dá aquilo que eu quero. Mas um Pai ruim, ele não precisa de dar tudo aquilo que você quer, pois o pai que dá tudo aquilo que você quer, pois na verdade, né, o pai que dá só o que o filho quer é um pai irresponsável. Pois percebam, quando uma criança ela recebe um presente, quando ela não merece ganhar esse presente, ela fica mais teimosa, ela fica mais desobediente, ela fica mais ignorante com os pais, ela fica mais respondona, ela fica mais irresponsável. Por quê? Porque ganhou um presente quando não merecia. Então, na verdade, o pai ruim é aquele que dá só aquilo que o filho quer. Então, olha, você vê, Deus, ele é um Deus tão bom que mesmo a gente pedindo, implorando para ele nos dar aquilo que a gente desejando, ele prefere falar assim, não, meu filho, eu sei que se eu der aquilo que você quer, você não vai evoluir, você não vai crescer, você vai crescer um ser humano ruim. Mas eu vou te dar aquilo que você necessita. Pois se eu der aquilo que você necessitar, você vai crescer com saúde, você vai crescer feliz, você vai crescer tendo uma vida próspera, você vai crescer tendo uma vida debaixo das minhas mãos e eu vou abençoar essa vida. Pois eu vou dar aquilo que você necessita e não aquilo que você está desejando. Então, meus irmãos, comecemos a partir de hoje. Saia desse vídeo aqui e mude suas orações. Saia desse vídeo aqui já mudando. Fala, Senhor, me dá aquilo que eu necessito e não aquilo que eu quero. Pois entendi que aquilo que eu quero muitas das vezes não vai fazer bem para mim, mas aquilo que o Senhor necessita, eu sei que vai fazer bem. Pois o Senhor está no meu futuro e o Senhor sabe daquilo que eu necessito, pois foi o Senhor quem me criou. Então, deixa que Deus faça a vontade dEle, deixa que Deus faça o que Ele querer na sua vida e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Te peço que, se você assistiu até aqui, se tocou essa mensagem no seu coração, deixa o like, se inscreva nesse canal para nos ajudar. Estamos começando agora, estou nesse projeto de gravações, eu e meu irmão queremos estar sempre trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua alma, para estar te ajudando a cada dia, pois eu sei que a caminhada não é fácil, eu sei que a caminhada é difícil e por isso estamos fazendo esses vídeos, para ajudar irmãos que muitas das vezes estão cansados, mas precisam de uma palavra de ânimo para se levantarem e para continuarem a boa caminhada que devemos caminhar. Te peço que, se essa mensagem também te tocou, compartilha com alguém e comente aqui necessito para eu saber que você assistiu até aqui e para saber que essa mensagem tocou no seu coração. Amém? E assim eu lhe agradeço por assistir esse vídeo e te encontro numa próxima oportunidade, se assim Deus te permitir e me permitir. Que Deus lhe abençoe.